Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Daniel Almeida do canal DanMaker e no vídeo de hoje a gente vai falar com vocês, eu vou apresentar para vocês um mini medidor de consumo energético para dispositivos DC que eu precisei desenvolver aí durante o final de semana devido a uma necessidade que eu estava tendo já há algum tempo de medir alguns tipos de grandezas que o multímetro que eu tenho aqui, que é esse carinha aqui, já não consegue fazer uma medição muito boa para mim. Então a minha ideia consistiu em fazer essa plaquinha, montar aqui um displayzinho, um Node MCU e um Windows 219, de forma que esses componentes possibilitassem com que eu medisse alguns tipos de carga de uma forma mais rápida do que se eu for montar aqui toda uma instrumentação para poder usar o multímetro, certo? Então, se você ficou curioso e quer ver um pouco sobre como eu desenvolvi essa plaquinha aqui, que nada mais é do que uma plaquinha perfurada, onde eu coloquei todos os componentes conectados entre si, vem comigo. Bom pessoal, então, como eu falei no início do vídeo, eu desenvolvi essa plaquinha aqui com o objetivo de diminuir a minha necessidade de ter sempre um multímetro em mãos para tentar aí medir algumas variáveis de projetos que a gente pode estar eventualmente desenvolvendo e também buscando aí uma possibilidade de integração desses dados, ou seja, obter essas informações através do sensor e enviar essas informações para uma outra plataforma, como por exemplo aí aplicações que podem ser desenvolvidas ou até mesmo para a nuvem. Então, basicamente o sistema é composto por esses três módulozinhos aqui, onde a gente tem o nosso display OLED, que vai basicamente mostrar para a gente os valores de tensão, corrente e potência que está sendo consumida ali em determinado momento. A gente tem um Node MCU, que tem aí um ESP8266 encapsulado, que tem como objetivo estar aí coletando essas informações e renderizando isso no display. E por fim, mas não menos importante, a gente tem aqui um Windows 219. Por que eu acabei optando por usar esse carinha aqui, ao invés de outras plataformas que tem aí disponíveis? Quando a gente pega o datasheet para ler desse cara aqui, você vê que ele tem umas características bem interessantes, que estão relacionadas aí com a capacidade dele de medir tensões que vão de 0 até 26 volts, ou seja, você consegue medir aí tensões relativamente altas a nível de DC, e ele tem aí uma medição de corrente também bem alta, e você consegue medir, segundo o datasheet, até 3.6 ampere, o que é um valor relativamente grande. Porém, eu tenho aí as minhas dúvidas quanto a essa capacidade, mas como o meu objetivo é utilizar isso aqui em projetos de menor escala, que vão ser projetos onde eu vou ter Arduino, Node MCU, para mim não vai fazer tanta diferença assim. E também a gente tem aqui uma interface bem simples de comunicação desse carinha aqui. Ele usa uma interface I2C ou I2C, então fica muito mais fácil conectar ele com o ESP8266, que por exemplo tem apenas 9 pinos para você fazer entrada e saída de dados. Então eu coloquei também um botãozinho aqui, que até o momento não tem uma funcionalidade definida, mas minha ideia no futuro é poder fazer outras coisas com esse kitzinho aqui, com esse projetinho aqui, certo? Então, quando a gente liga o kit, o que a gente vê é basicamente ele inicializando aqui, ele mostra uma mensagenzinha aqui, que é a mensagem de inicialização, que é um IoT Power Meter, tem um logozinho aqui, que é uma logo de um multímetro, agora deu para focar, e ele vai dar basicamente essas três informações para a gente, que é a tensão, a corrente e a potência. Então, para poder ilustrar isso para a gente e ver esse carinha funcionando de verdade, eu montei essa configuraçãozinha aqui, onde a gente tem basicamente uma alimentação vindo de 5 volts aqui, e que está com um GND aqui, e com a alimentação que basicamente precisa entrar no nosso Windows 219, que é esse carinha aqui, e sair aqui, que vai ser a nossa fonte de alimentação final, que vai ter aí a instrumentação para poder medir. Se vocês observarem aqui, eu dando um zoom, vocês conseguem ver que a alimentação já está funcionando, ele já consegue medir a tensão, porém como não tem um dispositivo nenhum conectado, ele não vai me dar um valor de corrente válido. Então, para poder pegar esse valor, eu separei aqui dois dispositivozinhos, onde a gente tem aqui em um GPS, que é um dispositivo que consome muita energia aí e que é bastante utilizado. E, por fim, o nosso velho guerreiro aí, um Arduino Uno de guerra, para a gente ver o consumo dele usando essa plataformazinha aqui. Então, bora ver como que fica o consumo quando eu ligo o GPS. Como vocês podem ver, eu já deixei uma configuração mais ou menos aí ideal para eu só conectar o GPS. Então, quando eu conectar ele aqui no barramento, primeiro eu vou ter que mudar esses pinos para cá, porque não está dando para conectar. Quando eu conectar meu módulo GPS aqui,
Ele acendeu a luzinha. E o consumo dele, que vocês podem estar vendo aqui com o zoom, está ali em cerca de 70, 60 mAh. No caso, eu estou fazendo uma leitura real do dispositivo, não estou fazendo nenhum cálculo de média, nenhum cálculo percentual. Então, é o consumo que está acontecendo ali, que está passando basicamente pelo resistor shunt, que é esse R100 aqui, que vai estar me dando aí o consumo do dispositivo. Então, só esse GPS aqui, sem no caso estar conectado, sem estar recebendo dados de satélite, está consumindo aí no meu dispositivo 60 mA. Então, agora falando do Arduino, que no caso vai logicamente consumir bem menos, o que eu preciso fazer aqui é basicamente conectar ele do mesmo jeito que eu fiz, porém eu vou usar dois jumper, onde eu vou conectar um jumper aqui, e que vai ser ligado no GND do Arduino, e um outro jumper que vai ser ligado aqui e que vai entrar aqui. Como vocês podem ver, o Arduino ligou, eu deixei um blink rodando nele de propósito e o consumo dele está aí mais ou menos na faixa dos 40 mA. No caso, eu também estou fazendo da mesma forma a medição que eu fiz para o GPS. O Arduino, no caso, está consumindo aí uma corrente relativamente alta, porque você tem toda uma infraestrutura aqui em cima. Você não tem só a placa Arduino, você tem reguladores de tensão, você tem conversores USB serial, e tudo isso, quando entra na conta aí que você vai fazer o cálculo final, é um consumo de energia a mais para o seu dispositivo. E por fim, mas não tão menos importante, eu acabei resolvendo testar o consumo do ESP8266 aí, quando a gente fala em energia. Então, eu montei a mesma configuração, porém, quando eu conecto o ESP8266 no meu dispositivo de medição de consumo, o que acontece é que o consumo do dispositivo segue aí mais ou menos o mesmo consumo que a gente tem no GPS, chegando aí numa faixa de 70, 73 mA de consumo de energia. Então, basicamente, com esse carinha que eu montei aqui, eu consigo fazer a medição do consumo desses dispositivos em tempo real. Aí, por exemplo, quando eu uso o modo de baixo consumo, eu consigo ver como que o dispositivo diminui sua corrente. Consigo fazer toda essa análise de uma forma muito mais prática do que eu faria se eu utilizasse um multímetro. Claro que não dá para levar em consideração que a precisão desse carinha aqui é a mesma ou até melhor que a de um multímetro digital que a gente tem aí de marcas mais famosas, como a Fluke, por exemplo. Porém, é um ponto de partida bem interessante para quem não tem aí tanta necessidade de precisão a nível de tensão, porém quer aí medir o consumo dos seus dispositivos. E outra coisa também que me motivou a escrever e usar esse Node MCU aqui foi que eu consigo fazer integrações usando esse dispositivo e consigo coletar essas informações de uma maneira mais otimizada. Por exemplo, eu posso pegar as leituras feitas pelo Node MCU e enviar isso para a internet, enviar isso para a nuvem ou para uma aplicação externa que eu queira aí estar fazendo algum tipo de monitoramento remoto, certo? Então, pessoal, basicamente o vídeo de hoje foi esse. Meu objetivo era basicamente mostrar o dispositivozinho aqui para vocês. E se alguém ficou interessado, quer montar um parecido, eu vou deixar na descrição do vídeo um link para o meu GitHub, onde eu vou deixar o código-fonte do projeto e posteriormente eu vou atualizar com o diagrama de montagem que eu utilizei, beleza? Então é isso, pessoal. Antes de mais nada, antes de terminar, eu gostaria de agradecer aí a presença de todo mundo no canal. Ele tem tido um crescimento bem grande aí nos últimos tempos e isso é bastante satisfatório para quem está produzindo conteúdo e tentando fazer alguma coisinha aqui no YouTube. Então, muito obrigado aí para todo mundo que tem comentado, curtido e compartilhado. E se você é novo aqui no canal, se inscreve. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Se não gostou, deixa o seu dislike. Mas deixa um comentáriozinho aí pra gente conversar e discutir a respeito do projeto, beleza? Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.